Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amado Pai, Tu és a nossa salvação, Tu és a fonte de toda bondade, de toda misericórdia, onde nós estamos descedentando a nossa sede de justiça, de salvação, de amor. Tu és tudo o que nós precisamos e por isso estamos diante de Ti, suplicando que esta alimentação espiritual possa causar bem a cada um de nós. Que ninguém venha sofrer quando come Sua palavra, senti-la indigesta, mas que eles possam ter o amor para poder digerir aquela palavra dura, aquela palavra rude. Amor para poder saber o que é correção e sermos governados por Ti. Ajuda, Pai, desde a criança até o mais velho, todos nós estamos aqui pedindo misericórdia, pedindo Sua graça. Não podemos vencer por nós mesmos. Não há força suficiente em nós. Mas nós cremos que tudo é possível. E é por isso que podemos regozijar, porque todas as coisas nos são possíveis por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Sua palavra diz que Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado, porque o Senhor morreu por nós, não porque somos santos, mas quando éramos pecadores, entregou a si mesmo por nós. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. A leitura será em São João, capítulo 6, versículo 37. São João 6, verso 37. Vamos estudar um pouquinho a mensagem pregada pelo profeta. Hebreus, capítulo 6, segunda parte, a partir do parágrafo 279, que temos um comentário sobre o salvo nunca se perde. Ele pode passar por muitos problemas, ele pode ter muita coisa ruim na vida, e ele pode até fazer coisas ruins, mas ele nunca se perde. Se é um salvo, ele não pode ser um perdido. Você não pode ser salvo e perdido. O salvo
ele é salvo para sempre. E é difícil as pessoas poderem crer na palavra, mas que é uma verdade, é. Se não somos salvos, nunca o seremos. Salvação não é levantar a mão. Salvação é crer que Jesus Cristo morreu para te salvar. Você crê que isso aconteceu. Isso é salvação. Você levanta a mão apenas dizendo: eu aceito a salvação que já me foi outorgada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos ler só este versículo, todos nós juntos. São João 6, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mais uma vez, Pai, estamos agradecidos, porque se não fôssemos dado através do Pai para o Filho, que é a palavra, nós nunca poderíamos ser salvos. Mas o Pai nos deu a palavra, e agora podemos desfrutar desta salvação, porque fomos conquistados e já estávamos no Senhor antes da fundação do mundo, e o Senhor quis fazer-nos manifesto. Como o Senhor, sendo Deus, já era Deus Salvador antes da fundação do mundo, mas não tinha ninguém para poder o Senhor manifestar este atributo de Salvador. Por isso o Senhor fez o homem e o colocou na terra e deixou com o livre-arbítrio para que ele pudesse escolher o bem ou o mal, e nisto estaria determinada a sua salvação, a escolha que ele fizesse. Ajuda-nos sempre zelar por esta escolha, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. É bom a gente lembrar também que, mesmo reconhecendo que nós somos salvos, não foi primeiro nós quem o escolhemos. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. São João 15, verso 16. Então, cada um de nós devemos ter a segurança de sermos um salvo, e que esta salvação não vem porque eu venho na igreja, nem porque eu sou ofertante ou dizimista, não porque eu faço bem para os outros, mas esta salvação é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então não tem o que fazer para te salvar. Você pode perguntar: o que é que eu tenho que fazer? O Senhor Jesus falou para aquele moço rico, quando ele quis saber o que farei para herdar a vida eterna. Jesus poderia ter dado um monte de coisa para ele, mas Jesus perguntou só para eles: você sabe os mandamentos? Sim. Honra o teu pai e tua mãe, ama a Deus em primeiro lugar. Você sabe? Sei tudo. Isso daí eu sei desde a minha infância. O Senhor Jesus, no final da história, falou para ele assim: faze isto e viverás. Porque saber é uma coisa e praticar é outra coisa. Que muitas vezes nós sabemos que não podemos fazer uma coisa errada, mas fazemos o que é errado. Então é uma escolha nossa. Deus não força o homem.
Ele não força o homem para aceitá-lo. Ele nunca trabalha assim com o homem. Você tem que me aceitar. Deus só fala. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não tem necessidade de forçá-las, chicoteá-las, colocá-las no aprisco, dizer: fica quieta aí. Para a ovelha, você não precisa falar nem fica quieto. A natureza dela já é quieta. Se não aquietamos é porque a natureza não foi mudada. Mas a natureza de uma ovelha, ela já é quieta. Ela entra para o aprisco e fica quieta. Não precisa haver correção. É interessante uma ovelha. Não precisa, porque o cajado do pastor, talvez, a maioria das vezes a gente pensa assim: o cajado do pastor é para cutucar numa ovelha, dar cajadada numa ovelha, na outra ovelha, para elas ficar quietas, para elas fazer o que é certo, para elas produzir lã. Não. O cajado do pastor é apenas para defender a ovelha, guiar a ovelha e defender a ovelha. Então quer dizer que o cajado é para o lobo. O cajado não é para a ovelha. Ela é praticamente para defender a ovelha do lobo. E é bom sabermos que nós temos um Deus que nos defende. E a sua palavra não é dura. A sua palavra não é dura para quem é ovelha. Porque o sol não é quente para a semente que quer nascer. O sol é quente para a pedra que não tem semente. Porque o sol traria vida e trará vida para a semente, por mais quente que ele seja. Ele chama a semente. Aquela vida que está lá no interior dela, ela brota por causa do sol. O sol é para trazer vida. Sempre você tem que guardar isso, porque o sol natural traz vida natural. Este sol traz a vida botânica. Mas nós temos um sol em Malaquias capítulo 4, capítulo 3, finalzinho do capítulo, temos um sol, que é o sol da justiça. E ele vem trazendo salvação para todos nós. O sol da justiça traz salvação para os seus. Como Deus pode dar salvação para quem não quer salvação? Ele te salva porque você é parte desta salvação. Você faz parte desta salvação. Se não fizesse parte da salvação, Ele nunca te salvaria. Ele só te salva porque você sentiu um chamado, um puxãozinho, e foi Deus te chamando. Você sabia que não era o pastor, era Deus te chamando para você sair do mundo, sair do engano e chegar mais perto do Criador. É Deus quem nos atrai. A ovelha, ela é atraída pelo pastor. Agora o mercenário vê vir o pastor, ele foge, porque quando ele vê vir um lobo, também ele foge. Ele deixa o lobo comer a ovelha, porque ele é mercenário. Então quando ele vê também o pastor, ele foge, porque ele é um mercenário. Ele não cuida da ovelha. Agora eu quero que você aprenda: natureza de ovelha é uma coisa. Você não encontra uma ovelha emburrada, ovelha animal emburrada. Eu estou nervosa com o pastor, porque o pastor falou isso na hora que ele estava me guiando. A ovelha não guarda rancor. A ovelha não tem ódio. Ovelha é ovelha. As pessoas ficam preocupadas. Eu tenho uma vontade de ter natureza de ovelha. É simples, gente. A natureza de ovelha é calma, amorosa,
ela não tem rancor. Você não precisa preocupar com ela que ela vai ficar com a cara virada com você. Ovelha não faz isso. Ovelha é como uma criança que você bate nela e ela volta para o seu colo, porque ela é inocente, ela é indefesa. Mas quando tem aquelas ovelhas que são taxadas de ovelhas, mas elas têm defesa própria, é difícil. Ovelhas defendendo. O dia que Pedro foi defender Cristo, Cristo zangou com ele. Você não tem que fazer isso. Porque ele queria defender a Cristo. E não era para defender Cristo. Ele não precisava defender Cristo, porque Cristo era ovelha. Não havia necessidade de algum homem o defender. Ele tinha natureza para suportar sofrimento. Ele tinha natureza para suportar críticas. Em si estava aquela natureza, e não tinha que ninguém preocupar com ele. Pedro preocupou logo e sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, achando que ele estava fazendo uma grande coisa. Não se deve fazer isso. Jesus o corrigiu. Por quê? Pedro estava tendo muito de si próprio, mas quando terminou tudo de si próprio, foi quando Deus o usou. Jesus pegou e falou para ele: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E ele estava 3 anos no ministério de Cristo. Aí Cristo completou a palestra. E tu, quando te converteres, espera lá, senhor, mas faz 3 anos que eu estou aqui. Então, quando você se converter, mas eu já disse que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Muito bem. Quando tu converteres, quer dizer que tem certas revelações, mas não é um convertido. É exatamente isso. Você pode ter certas revelações e não ser um convertido. Pedro teve a revelação: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi uma grande revelação, que não foi a carne nem o sangue, não foi o seminário, não foi nada teológico, mas foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. Aí Jesus falou para ele: o dia que você converter, confirma teus irmãos. Quer dizer, antes de converter, não tente confirmar ninguém, porque nem você é confirmado. Agora, quando você tem certeza que é uma pessoa salva, então confirma teus irmãos. Quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. Agora, tem muita gente que crê que você pode ser salvo hoje e um perdido amanhã. Você tem que saber, se você é salvo para sempre. E você mesmo fazendo coisas erradas, sendo um salvo, ou você arrepende e conserta, ou Deus te leva para casa. Como é que é? Você tem vontade de ir para o céu? Tem vontade de ir para casa? O crente precisa saber disto. Ou ele conserta a vida, ou Deus o leva para casa. Deus o recolhe, porque Deus não perde. Deus não perde. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não perde o que é dele. Deus não perde nenhum dos seus. O problema é que você tem fracassos e baseia sua salvação em fracassos. Você tem vitórias, baseia sua salvação em vitórias. Não. Tanto faz você ter vitórias ou fracasso. Quem é salvo, é salvo. Você vai ver ele salvo de toda maneira. E se ele persistir no erro, e ele foi chamado por Deus, ele é um salvo, e ele persiste no erro, Deus o leva para casa. Eu sei disso faz muitos anos que eu estudo a mensagem do profeta, aquela mensagem de demonologia. Irmão Brano ensina isso daí. Diz: se você não te consagras a Deus, ele te recolhe ao lar. Daqui a pouco, culto de oração, pastor, eu vou vir agora. Agora eu venho. Quinta-feira também, viu, pastor? Eu venho também, porque... Não, se você não faz aquilo, ele te recolhe ao lar.
Ele não pode perder, Deus não pode perder seus filhos. Um filho de Deus não é um perdido. Escuta uma coisinha aqui, muito boa. Se alguma vez Deus salvou um homem, ele está salvo por todo o tempo até a eternidade. Aleluia. Aqui está na mensagem, Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 279 em diante, que eu vou ler hoje. Você não pode fazer isso, dizer nada mais. Ele está salvo, é salvo eternamente. Agora, cada erro que nós cometemos, pagamos o preço, porque somos um salvo, pagamos o preço. Agora, que Deus nos perde, não. Determinado fundamentalista chegou para mim, diz o profeta, há não muito tempo atrás, e disse: eu te pegarei numa, pregador branco, eu tenho uma para você. Aquele fundamentalista estava certo que ele ia agora abafar o profeta. Eu tenho uma para você. Você disse, se um homem for salvo, ele nunca poderá se perder? Irmão Branham diz, isto foi o que Deus disse. Isto foi o que Deus disse. Aí o fundamentalista disse, eu quero lhe perguntar algo. Saul era um profeta, e ele profetizou. E você sabe que ele era ungido de Deus. A Bíblia diz que ele era. Aí o fundamentalista diz assim, Saul suicidou-se e se perdeu. Esse se perdeu, ele pôs a mais e suicidou-se também. Bom, aí você fica meio confuso, porque o homem jogou em cima da espada. Saul fez isso. Saul não conformava em perder uma batalha. Ele era um guerreiro ferrenho. Mas quando você sai da vontade de Deus, você vai ter que ver coisas erradas. Quando você deixa de fazer o certo, você vai ter que ver essas coisas erradas manifestando na sua vida. E ali, irmão Branham diz para o fundamentalista, perdeu-se? Você diz que Saul perdeu? Irmão Branham diz, a minha Bíblia declara que ele foi salvo. Depois que ele se tornou um inimigo de Deus, ele já era salvo. Aí depois ele se tornou um inimigo de Deus, ele permaneceu salvo. A Bíblia diz que foi. Além do mais, ele não suicidou-se. Um filisteu o matou, e Davi matou o filisteu que matou a Saul. O filisteu chegou lá muito alegre, cansado, e chegou para contar as boas novas. As boas novas para Davi. Davi, o seu inimigo morreu. Davi rasgou as vestes, sacou a espada, perguntou direitinho para ele como foi, e o matou. Porque Davi sabia, Saul não o suicidou, você o matou. Ele lançou-se sobre a espada, mas ele não tinha morrido. Você chegou, encontrou ele com vida e o matou. E Davi pegou e matou aquele rapaz. Um contador de boas novas. O seu inimigo morreu. Quer boas novas melhor que isso? Hein? O seu inimigo morreu. Saul perseguia Davi, queria matar Davi, mas Davi teve a vida de Saul na sua mão. Davi era um homem esperto. Saul era demais, mas Davi era mais ainda. Estava prontinho. Ali estava o povo no acampamento, Saul, os guardas do rei, guardando o rei, e Davi conseguiu entrar lá onde eles estavam,
Davi conseguiu chegar onde estava Saul, quietinho, e todo mundo dormindo, os guardas do rei dormindo. Não adianta você querer ter guarda dormindo. Aí o salmista veio e diz: o nosso Deus não dorme. Aquele que te guarda, Israel, não dormitará. Ele tinha certeza disto. Ele chegou quietinho, de noite, tinha a vida de Saul na mão dele, podia ter matado. Mas ele diz assim: jamais tocarei no ungido do Senhor. Saul tinha desviado, mas Davi não matou. Saul estava querendo matar Davi, mas Davi tinha a vida de Saul na mão. Teve naquele dia a vida de Saul na mão. Pegou a espada do rei, tirou a espada dele, subiu no monte e lá de cima do monte deu um grito. Isso é grito de vitória. Ter a vida do inimigo na mão e não matá-lo, não destruí-lo, mas amá-lo, respeitá-lo como ungido do Senhor. Ele sabia. Tem muita gente que não sabe nem o que é ungido do Senhor. Não sabe o que é ungido do Senhor. Meu Deus do céu, se as pessoas pudessem perceber, Davi tinha Saul, e Saul era inimigo de Davi. Mas Davi sabia, Saul foi ungido rei. E eu não posso contrariar isso nunca, porque o que Deus faz está feito, e está escrito no Salmo 105:15, já está escrito ali. E depois de tudo aquilo prontinho, não tocareis nos meus ungidos, nem façais mal a meus profetas. Aquilo estava no coração dele. Ele não praticaria aquele mal de maneira alguma. Mas vamos completar o pensamento aqui, porque este pensamento, ele é sublime. Este pensamento, ele é importante. Porque o fundamentalista dizia: ele morreu, ele suicidou, ele se perdeu. Enquanto que um homem que tinha revelação podia saber muito melhor que Saul não era um perdido. E meu irmão, quem sabe tem muitos irmãos que na hora do apuro, mocinhas, mocinhos, quando eles não arrumam casamento, quem sabe vem na cabeça deles assim: deixa eu ler a sorte. Quem sabe passa. Foi o que aconteceu com Saul. Ele não tinha a direção do Senhor, ele não tinha a voz do Senhor. O que ele fez? Foi numa pitonisa, numa médium espírita, para saber o que podia suceder. O homem estava inimigo de Deus, mas ele era salvo. É isso que eu quero que você veja. Quem é salvo, diz o profeta, é salvo para toda a eternidade. Não se perde. Você vê um irmão, uma irmã caídos, você vê eles deploravelmente sujos, e você pode até levantar contra ele. Não faça isso. Você só tem que esperar uma coisa: Deus realizar a obra. Se ele é salvo, ele será salvo eternamente. Ele não se perde. Ele pode estar praticando coisas erradas, daqui a pouco Deus leva ele para casa, porque ele não reconheceu sua posição, ele não reconheceu sua salvação. Ele perde o privilégio de viver aqui na terra. É só isso. Mas não pode perder a alma, não pode perder a salvação. Não tem um de Deus que perde, porque Cristo veio exatamente para isto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Agora, havia perdido por quê? Porque era dele. Havia perdido, então ele veio buscar e salvar esse que era dele e havia perdido. Então, quando você percebe que você está fora do aprisco do Senhor, volte logo. Volte logo. É hora de retornar a Deus,
e ver que a mão dele ainda está estendida para você. Amém? Olha aqui, ó. Estava o irmão Branco conversando com o fundamentalista. Um filisteu o matou. Davi matou o filisteu por tê-lo matado. Ele caiu sobre sua espada, sua lança. Isto não o matou. E o filisteu o matou. E então, quando Saul desceu até a feiticeira, e ele chamou o espírito de Samuel, porque ele não havia entrado na glória. Ele estava no paraíso, sob o sangue derramado de bois e bodes que não podiam tirar pecado, só cobria o pecado. E Samuel estava ali no paraíso. E agora, meu irmão, como pode um denominacional chegar a ler esta mesma escritura e dizer: foi Satanás? A Bíblia diz: foi Samuel. Eles dizem: é Satanás. A gente não pode contrariar as escrituras. É a escritura que está dizendo. É a escritura que diz. Você vê para mim lá em 1º ou 2º Samuel. Agora você vai ter que procurar e me trazer isso daí. Está... Quando ele foi consultar esta pitonisa, qualquer um podia dizer: perdeu. Esse daí já foi para o inferno, está perdido. Não. Davi tinha uma concepção diferente. Ficou escrito na Bíblia, isso não é de à toa, é para que possamos guardar estas verdades também. Quando você é de Deus, não tem jeito de você se perder. Saul foi até numa feiticeira, numa pitonisa, que não podia, nenhum crente deve ir lá. Saul foi. E chegou lá, tudo o que ele queria, ele ouviu. Ele ouviu, mas por isso ele perdeu o privilégio de viver aqui na terra. Mas ele tinha que ter um lugar para esperar até o chamado do paraíso. Quer dizer, Samuel tinha que ter um lugar, era o paraíso. Ele tinha que ficar esperando até o chamado, até ele entrar na glória. E é aí onde vocês, católicos, fazem confusão, vê? Agora, não existe mais este paraíso agora. Preste atenção. Não existe mais este paraíso agora. Que paraíso? Porque existe um paraíso onde vão os santos de Deus. Mas o profeta está dizendo: não existe mais este paraíso. Quer dizer, o paraíso que ele estava ali aguardando ou guardando as pessoas sob sangue de bodes, de cordeiros, de touros. Não existe mais este paraíso. Nós vamos diretamente para a presença de Deus, diz o profeta. Agora é um paraíso diferente, porque não é aquele mais de sangue de bodes. Agora é o paraíso pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então lá, meu irmão, eles podiam até chamar a pessoa e ela aparecia. Hoje nenhum médium faz isso. Eles chamam, mas não é a pessoa que aparece. Não é mais a pessoa. O que aparece ali, o que vem apenas é uma voz. E é Satanás falsificando a voz de certas pessoas. Por quê? Porque depois que o sangue de Cristo foi vertido, então encerrou-se esta comunicação, que era pessoa por pessoa. Eles tinham capacidade de fazer isso no Velho Testamento, porque o sangue de bodes, de novilhos, aquilo ali só cobria o pecado. Mas quando veio o sangue do Cordeiro de Deus, não apenas cobriu, mas desintegrou com o pecado ao ponto de você não encontrá-lo mais. Então, você não pode, um médium hoje não pode chamar a pessoa. Eles chamam o espírito, mas a pessoa eles não podem mais. Naquele tempo apareceu a pessoa. É o que a Bíblia mostra isto. Apareceu a pessoa. E quando a feiticeira de Endor chamou o espírito de Samuel, ali estava ele. E ela se prostrou e disse: por que me enganaste? Por que me enganaste? Se você quiser ler depois a Bíblia, está em 1 Samuel, capítulo 28, verso 14 em diante. Você pode ler o capítulo todo, que você vai conhecer melhor. 1 Samuel, capítulo 28. O verso 15 diz: Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste?
por que me desinquietaste? Tem hora que o crente fica desse jeito, não dá nada. Você pode falar com ele que ele já não sente mais nada. Por que me desinquietaste? Olha bem, guarde bem o que diz a Escritura. Samuel disse a Saul. Agora, Samuel disse a Saul, já fazia 2 anos e meio que Samuel tinha dormido no Senhor, tinha morrido. 2 anos e meio. E a pitonisa o chamou. E Samuel conversou com Saul. Aí eles dizem, esse povo é espírita. Mas ele teria que saber uma coisa, o próprio profeta diz que hoje os espíritas sabem mais do mundo espiritual do que o povo pentecostal. Sabe mais. Por quê? Porque os pentecostais ficaram só na língua estranha, cura de enfermos e mais nada, né? Os pentecostais ficaram só nisso. E este é o motivo de estarem como estão hoje, de viverem como vivem hoje. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste? Quer dizer, você não pode fazer a Bíblia falar outra coisa. A Bíblia não diz assim, Satanás disse a Saul. A Bíblia diz Samuel. E não importa que fazia 2 anos e meio que ele já havia partido, mas ele veio porque foi consultado e estava ainda sob sangue de bodes, de touros, e não tinha sido chamado para a presença de Deus, que você vai ver que isto aconteceu quando Cristo morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Esta comitiva do Velho Testamento subiu juntamente com ele. Acho que é o Salmo 27 que mostra sobre isto. O Salmo 24 mostra sobre isto. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A voz de dentro dizia assim, mas quem é o Rei da Glória? Os que iam com o Rei da Glória de fora diziam, é o Senhor, forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. As portas foi escancarando, foi abrindo, porque era Cristo entrando. Era Cristo entrando, era a comitiva que estava com Ele, chegando também. E era estes do Velho Testamento que creram nele, e que através de sangue de novilhos e bodes, e também de cordeiros, eles viveram debaixo desse pacto, mas confiando que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles creram nisto, e quando isto aconteceu, foi cumprido, eles subiram para a presença de Deus. Aleluia. Bom, deixa eu prosseguir mais um pouco aqui na mensagem. E quando a feiticeira de Endor chamou o espírito de Samuel, ali estava ele, e ela se prostrou e disse, por que me enganaste? E não estava somente Saul ali de pé, quero dizer, Samuel, em seu manto de profeta, ele permanecia um profeta. Quando foi chamado, ele apareceu com um manto de profeta ainda, porque profeta sempre é profeta. Também já morreu, quando ele apareceu, ele era profeta, veio no manto de profeta, é o que nós temos informado aqui na própria Bíblia, a palavra de Deus. Então, ele disse, Samuel dizendo para Saul, agora é uma conversa entre os dois. Eu quero que você entenda isso, uma conversa entre Samuel, que havia morrido há 2 anos e meio, e Saul, que tinha caído da graça, ele tinha caído e foi consultar uma pitonisa. E que aquela queda não o levaria para o inferno. Ele só perderia o tempo dele de vida na terra. Não continuaria mais vivendo aqui. Foi o que aconteceu. Aí você vai ver profetizado na própria palavra de Deus, Samuel voltando, falando com Saul. Por que me chamaste do meu descanso? Disse, sendo que tornaste um inimigo de Deus? Ele disse, bem, aí é Saul dizendo para Samuel, bem, o Urim não quer falar mais comigo. Irmãos, quando o Urim não fala mais com a gente, olha aqui, Urim e o Tumim é a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, o Urim e o Tumim. Saul falou para Samuel, o Urim não quer falar mais comigo, o profeta não pode profetizar mais para mim, nem mesmo eu posso ter um sonho. Ele pedia direção de tudo e não encontrava.
E é triste depois que a pessoa chega nessa queda, que Deus guarda silêncio com ela. Ela ora e nada acontece. Ela pede resposta até da Bíblia, e ela não consegue obedecer aquilo e obter mesmo aquelas respostas. Mas ela é uma pessoa salva. Ela não pode se perder, ela não vai para o inferno. Não tem jeito, porque ela foi dada pelo Pai, a palavra que é Cristo. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Aleluia. Preste atenção agora. Bem, disse Samuel, você se tornou um inimigo de Deus. Você se tornou um inimigo de Deus, mas ainda era salvo. Um inimigo de Deus. Mas amanhã a batalha vai para o outro lado e você morrerá amanhã. Se você puder notar isso aqui, Samuel já havia morrido há 2 anos e meio e estava profetizando, porque ele era profeta. Ele morreu profeta, ele continua profeta em qualquer lugar que ele for, ele continua profeta. Então ele estava profetizando 2 anos e meio depois ainda, mesmo naquele centro espírita. Perante aquela médium, ele estava profetizando e dizendo, isso é a Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia, você fica inteirado desta verdade, não é? Amanhã, e ainda diz a Bíblia assim, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Olha, guarde bem isso daí. Quando aquele fundamentalista diz, bom, irmão Bran, sabe de uma coisa? Agora eu te peguei. Por quê? Porque Saul, ele morreu, ele suicidou e se perdeu. E agora o irmão Bran vem mostrar para o fundamentalista, bem, você estará comigo. Se Saul estava perdido, da mesma forma estava Samuel. Você vê como que é o profeta? Se Saul estava perdido, então da mesma forma estava Samuel, porque Samuel disse, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Oh, falta de revelação. O povo tem a Bíblia, mas não tem revelação. Por isso não adianta ter muito conhecimento literário. Você tem que ter revelação da palavra. Você pode não ter muito conhecimento, mas tem revelação. Pedro não conhecia muita coisa, mas tinha revelação. A revelação colocou Pedro acima de todos. Devia colocar os grandes sábios, mas colocou Pedro, o ignorante, o iletrado, porque ele tinha revelação. E hoje é assim, o crente que não tem revelação, lê a Bíblia dizendo assim, Samuel disse a Saul, e diz, olha, mas foi Satanás. Eles brigam com a Bíblia, dizem, mas está escrito assim, mas foi Satanás. Eles brigam com a Bíblia. Agora, a Bíblia quem diz assim, e eu creio na Bíblia, eu sei que ela está dizendo a verdade. Então o profeta está esclarecendo isso daqui, faz muito bem. Se Saul estava perdido, da mesma forma estava Samuel. Ambos estavam juntos, claro, assim diz a Bíblia. Agora você pode ser todo trabalhado em emoção, através de falar em línguas, gritar, pular, agitar, correr de um lado para o outro do corredor. Que a maioria dos crentes hoje, muitas vezes até nós na mensagem, nós estamos gostando mais é disso. Se correu, pulou, gritou, fez alguma coisa, deu algum salto mortal, pronto. Aleluia, glória a Deus, Deus está operando, Deus está abençoando. E o profeta mostra tudo isso daqui, ó. Isso é externo, gente. Isso é coisa externa. Você pode ser todo trabalhado em emoção através de falar em línguas, gritar, pular, agitar, correr de um lado para o outro no corredor. Nada contra isto, mas você pode estar pensando que está salvo, sendo que não. Essas coisas fazem você pensar que está salvo. Eu pulei, eu gritei, eu falei língua estranha, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não quer dizer que eu não posso ter estas emoções. Eu posso ter, mas não posso estar baseando a minha vida cristã em emoções. Não tenho que basear a minha vida cristã em emoções. As emoções, isso ajuda a gente. Ajuda a gente. Só que se você pensar, glória a Deus, eu arrepiei tudo.
Isso não quer dizer nada. E depois é só falar alguma coisa para você, você se enerva tudo. Já vai mudar de natureza. Então não é isso o correto. Nada contra isso, diz o profeta. Nada contra estas emoções físicas, né? Mas você pode estar pensando que está salvo, sendo que não. Você não está salvo. Sua vida provará o que você é. Aleluia. Sua vida provará o que você é. Jesus disse que ela provaria, pelos seus frutos os conhecereis. Aí você vai num filho de Deus e começa a colher ódio, amargura, rancor. Filho de Deus? Ah, então está errado, não é filho de Deus. Como que você pode colher de um filho de Deus tais frutos? Um fruto de amargura? Isso não é do filho de Deus. O filho de Deus não trata nem isto como fruto. E você vai vendo outras coisas. Que quando é um filho de Deus, tem a natureza de Deus nele. E essa natureza de Deus, gente, fé, virtude, ciência, temperança, paciência. Deixa eu parar aqui. A maioria das pessoas diz, ai, tudo na estatura perfeita vai bem. Mas quando eu chego na paciência, eu paro. Eu não dou conta. Eu não sei por quê. Porque aquela paciência não é essa paciência que você tem que ter com seus filhos, marido com a mulher, mulher com o marido, que não pode falar nada, não pode agir, não pode mostrar o que é. Não. As pessoas confundem. Esta paciência, o profeta diz, essa paciência é paciência de Deus. É a paciência, me perdoe, com Deus. Paciência com Deus. E ele começou a mostrar. Moisés teve paciência com Deus. Abraão teve paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus. Noé pregou e nada de chuva, rapaz. E não pensa que ele teve o resultado tudo antes, não, viu? Deixa eu ajudar vocês agora. Não pensa que ele teve o resultado tudo antes. Ele não teve. Ele pregou que ia chover, pregou a vida inteira. Entrou na arca e não tinha chovido ainda. Entrou na arca e não tinha chovido. Ficou 7 dias dentro da arca ainda, para depois chover. Para depois começar a escutar um barulho de chuva. E nós queremos tudo antes. Queremos tudo antes. Tudo antes. Primeiro tem que entrar na arca. Bom, como entrar na arca se não está preparado? Porque a arca é Cristo. Mas eu tenho que entrar em Cristo, e eu não posso entrar em Cristo sem ter a natureza de Cristo. Com a minha natureza eu não entro em Cristo. É com a natureza dele que eu entro nele. Você tem que ter, eu tenho que ter a natureza dele para entrar nele. Aí eu entro em Cristo, me escondo ali e fico esperando até que o juízo caia sobre o mundo e eu me salve. Eu já estou salvo, já estou lá dentro. Agora, e quem quiser ficar do lado de fora e depois, não, eu vou na última hora. Abre, Noé! A porta está fechada, tem jeito mais não. É tarde demais. É tarde. As pessoas não percebem. Então, meu irmão, minha irmã, paciência não quer dizer você ter paciência apenas em casa, com um filho, arteiro, essa menina teimosa. Tem que ter paciência com eles. Você tem que falar com eles, tem que mostrar a verdade, com amor, mas mostrar-lhes a verdade. Tem que mostrar sim esta paciência com Deus. Ele diz que vai vir e eu estou esperando. Eu tenho paciência. Faz quase 2000 anos, mas eu tenho paciência, porque para ele não faz 2 dias ainda. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para Deus ele falou isso ontem. Que ele vai vir buscar a igreja, ele falou ontem para ele. Para nós faz 2000 anos. Faz muito tempo que ele falou que vai vir e não veio até hoje, meu Deus. Agora, o que adianta ele vir se eu não estou preparado? Deveria ser agradecido a Deus porque ele ainda não veio até hoje. Porque se ele tivesse vindo, talvez eu ou você tinha ficado. O Senhor já podia ter vindo.
começa a ver tanta coisa errada lá fora, aí o senhor já podia ter vindo. Espera lá, a hora dele vir está marcada, e aquela hora não vai passar nem faltar, certinho, ele vai vir na hora que ele quer vir. Agora ele tem que ter uma igreja que tenha paciência com ele. Ele diz: eu sou o curador, eu sou o Senhor que sara as suas enfermidades. Pronto, você simplesmente tem que ter paciência, crer nele e ter paciência. O salmista diz no Salmo 103, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Simplesmente tenha paciência, porque você é uma pessoa salva. Aleluia. Mais um tempinho aqui, para nós encerrarmos. Emoção. Sua vida prova o que você é. Sua vida provará se você está salvo ou não. Se você nunca abrir sua boca, ela provará o que você é. Ela provará que você é o que você é. Mas tudo isto planejado, e emoção, e unir-se à igreja, e eu fui batizado no nome de Jesus, aleluia, eu sei que tenho aquilo, isso não significa nada. Isso é o irmão Branham que está dizendo aqui, ó, parágrafo 290, Hebreus capítulo 6, segunda parte. Que a pessoa fica confiada, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, já creio no profeta. O profeta diz: isso não significa nada. Eu fui batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, com a face voltada para frente 3 vezes. Eu tenho isso. Isso não significa nada, que tem gente que faz assim. Paulo disse: prossigamos até a perfeição. Agora, estamos falando sobre o que é perfeito. E se formos atrás disso, você descobrirá que o perfeito é o eleito. Perfeito é o eleito, que não pode se perder. Não pode se perder. Olha, teve um rapaz, um senhor melhor, que ele disse para Deus: o Senhor não cumpriu a sua palavra, eu orei para aquela irmã e ela morreu. O Senhor não cumpriu, então eu vou rasgar minhas notas de pregações e vou beber cerveja. O profeta conta isso. Ele rasgou as notas de pregação, jogou fora e foi lá, comprou uma caixa de cerveja e entrou na cerveja. Uma semana depois, ele morreu. O profeta diz: se você pudesse entender Deus chamando seus filhos ao lar. Mas espera lá, ele morreu com a barriga cheia de cerveja. Olha aí o problema está. O natural só olha por isso daí, mas Deus olha na semente que estava lá dentro. E eu não te fiz para ficar bebendo cerveja, bebendo vinho aí, adulterando, mentindo, roubando. Se você prossegue assim, eu tenho que te levar para casa. Como que você não se desespera em consertar a sua vida? Eu tenho que te levar para casa, porque eu não posso perder você, você é meu. É Deus dizendo, eu sinto Deus falando, você é meu, eu não te perco. Você vai onde você quiser, mas tem uma coisa, você é meu. Você pode sofrer, ter problema, ter angústia, você pode até dar mau testemunho, mas Deus diz, você é meu, conserte, senão eu te levo para casa. Isso é advertência, gente, que nós temos dentro da Bíblia, dentro da mensagem de um profeta. Acerta a sua vida, senão eu te levo para casa. Aí alguém diz, eu já estou com vontade de ir para lá mesmo. Com a vida torta desse jeito, devia não ter vontade não. Devia não ter vontade. A gente só pode ter vontade de ir para o céu quando o céu está dentro da gente. Está lá dentro, e eu estou procurando viver o que é certo, então, ora vem Senhor Jesus. João na ilha de Pátimo estava lá dizendo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, mas ele estava preparado. É assim que a igreja tem que estar, preparada para dizer, vem Senhor Jesus, eu não sei o que eu devo fazer mais, mas vem, me ajuda, vem Senhor Jesus. Pai Celestial, o seu alimento é forte, porque é alimento de salvação, alimento de vida eterna. É um alimento bom para eleito, Senhor.
Como o seu profeta diz aqui, você descobrirá que o perfeito é o eleito. O eleito, porque foi eleito antes da fundação do mundo. E Deus veio aqui para redimir-nos através de Jesus Cristo. Deus se fez carne para redimir aquilo que era dele, que tinha se perdido, mas agora foi achado. Aleluia. Filhos pródigos, voltem ao lar, voltem à palavra, voltem à mensagem, creia no profeta de Deus, recebe essa advertência enquanto é tempo. Acerte a sua vida diante do Senhor. Pai, perdoa nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Fique de pé, ainda com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Vamos estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que passa na sua alma? Você que nos visita, o que você sente? Sente que precisa dele? Você sente um toquezinho dele? Você sente ele dizer: vem a mim, eu sou seu Salvador. Ou como diz irmão Branco falando sobre o passarinho, diz aquele passarinho ficava dizendo assim: o que está acontecendo com esse povo? Que eles não glorificam, que eles não cantam? O que acontece com eles que eles não são alegres? Parece que eles não têm um Salvador. Oh Deus, e o passarinho canta alegre. Não sofre de diabetes, não tem reumatismo. Ele adora o Senhor, canta. Ele já acorda de manhã, ao invés de acordar com os nervos na flor da pele, ele acorda cantando. Oh, canário de Deus, filhos de Deus, você não tem motivo de acordar bravo. Você não tem motivo de levantar chutando panela. Você não tem motivo para isso. Você tem um Salvador, meu irmão, minha irmã. Você tem que levantar cantando. Aleluia! Levantar cantando ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia! Aleluia! Que o Espírito do Senhor fale ao seu coração nesse instante. Jogue esse nervosismo fora, jogue esta angústia fora. Olha para os passarinhos. Essa inquietude, esta solicitude da vida não te deixa quieto. Eu quero cada dia uma roupa nova, eu quero cada dia um carro novo, e sempre querendo coisa nova e não tem condição de ter aquilo. Esta é a solicitude da vida. Olhe para os passarinhos. Diz o Senhor, olhe para eles. Eles não plantam nem fiam, mas o Pai Celestial trata deles sempre. Eles não morrem de fome. Aleluia! Por que ficar preocupado? Porque busque uma veste espiritual. Clame a Deus por ter uma veste espiritual ao invés da natural. Olhe para os lírios do campo. Olha a beleza dele. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, podia ter um ornamento tão belo como o lírio. Senhor, eu quero ser agradecido a Ti. A gente é como aquele ladrão, Pai. Eu sei, eu não tenho roubado nada de ninguém, como diz o profeta, mas tem uma coisa: a gente rouba tempo do Senhor, tempo da consagração, tempo da oração, tempo da leitura, e fica envolto em problema o dia inteiro, para lá e para cá, um corre, para lá e para cá. E o Senhor ainda tem misericórdia ainda, porque não tem jeito, nós somos seu. O Senhor não pode perder nenhum daqueles que o Senhor já tem recebido. Oh, aleluia! Pai, estou agradecido ao Senhor por esta vida que enche o nosso ser, enche a nossa alma. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo
do Espírito do Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, enche agora a minha alma, enche até transbordar a minha alma. Hoje implora, vem minha vida tocar. Levante a sua mão, abane sua mão, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, enche agora a minha alma, enche até transbordar a minha alma. Hoje implora, vem minha vida tocar. As irmãs, ora a Deus agora enquanto os irmãos vão cantar. Aleluia. Santo Espírito, aleluia. Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, aleluia. O Todo-Poderoso Deus, o grande Eterno, que se faz presente para abençoar, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito, glória a Deus. Aleluia. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus falar na sua alma. Eu sou seu Salvador. É Ele falando. Eu morri para te salvar. Eu sou o grande Elohim, Deus feito carne, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Os homens vão orar agora. Ora, os homens e as irmãs vão cantar agora. Vão adorar ao Senhor. Os homens vão orar a Deus agora. Vai, as irmãs. Santo Espírito, Santo. Aleluia. Ao que você precisa, confia que Ele está aqui para te dar. Aleluia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor. Aleluia. Enche agora a minha alma, enche
tua palavra se manifeste em força, em poder em nossas vidas. Aleluia, 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 glória a Deus. Enche agora a minha alma, enche até transbordar a minha alma, hoje implora. Vem minha vida tocar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom estarmos aqui e adorarmos ao Senhor com tudo que está em nosso coração. Amém? Agora, de você ser um salvo, seja alegre, seja agradecido a Deus. Amém.